Essa questão do texto, esses dias aconteceu algo dentro da nossa área, da nossa profissão, eu vou usar como exemplo. Uhum. Um engenheiro, um amigo, deu lá uma aula online sobre o uso de um determinado equipamento de medição, num tipo de medição da engenharia. E aí, ele explicando que aquele equipamento não poderia ser usado para determinados tipos de medições, que os resultados, ele não foi feito para aquilo, aquele equipamento. E isso é engenharia, né? Então assim, ó, não vai funcionar, não vai funcionar. Só que aí ele mencionava a norma, porque aí você tem norma técnica, certo? Uhum. A norma técnica é um padrão desenvolvido, onde, assim como aconteceu com a Bíblia, né, nos concílios, reuniu um monte de cara e discute, briga, joga pedra e tal, e chegou no texto. Ó, isso aqui é apócrifo, isso aqui não é possível, não é Deus, esse aqui diz respeito com aquele, as coisas batem e tal. E aí os caras chegam numa conclusão ali e... então o texto, a revelação divina é essa aqui. A norma também é feita assim. Então um monte de especialistas se reúnem e tal, e chega num texto normativo para os outros engenheiros seguir aquilo ali. Mas aquilo é norma baseada em engenharia. Okay. Cálculo. Existe toda uma lógica aqui por trás. Existe uma ciência por trás. Isso. Uhum. E aí, alguém comentou, como ele ficava falando da norma, porque a norma, ela coloca restrições, onde que você pode usar, onde que você não pode. Aí alguém colocou assim no comentário, pô, mas essas normas também é só para atrapalhar a vida da gente, né, cara? Não, cara. A norma não definiu, não pode usar esse equipamento. Não. Ela só está te falando que não pode, mas tem um porquê não pode. É física, é ciência, não vai funcionar se você pôr aí, certo? Uhum. Então não adianta pôr na norma que pode. Tá bom, então põe na norma que pode. Altera aí, põe que pode. Você vai lá, vai medir, vai dar errado. O aparelho não é para isso, cara. Agora a norma está dizendo algo, ok. E aí o que acontece com as normas? As normas mudam. Por quê? Porque a ciência aqui, o nosso conhecimento vai melhorando. Por exemplo, vamos falar de proteção contra descargas atmosféricas, né? Tá. A gente trabalha com isso. A gente começa a conhecer cada vez mais a física dos raios. Começa a ter novos conhecimentos, novos experimentos que os caras fazem, novos testes. Até agora a gente só tinha visto aí uma descarga atmosférica com X de corrente, agora, cara, apareceu uma aí, talvez vamos ter que revisar alguma coisa. Então a gente começa a revisar o texto, né? Uhum. Atualizar o texto de acordo com novas descobertas, um melhor entendimento, aquilo talvez não se aplica mais no dia de hoje, aquilo que é a norma que foi escrita não sei quando. Hoje as tecnologias já mudaram. Então se antes uma proteção protegia um equipamento, agora eu tenho equipamentos muito mais sensíveis, nós vamos ter que melhorar as proteções, aí eu atualizo o texto, melhoro o texto. A Bíblia deveria ser assim. E aí, né, quem se lascou foi o Ed René-Kivitz ao falar que ela tinha que ser atualizada, né? Tá. E os caras massacraram o cara. E o que ele falou é uma verdade. Cara, você está pegando um texto, existe uma lógica por trás do texto bíblico. E era isso que Jesus estava falando. Ele falou assim, foi dito aos antigos. Tal coisa. A lógica por trás disso era o amor. Né? Mas não entenderam porcaria nenhuma. Vocês rejeitaram isso daí. Vocês rejeitaram isso daí. Né? Seguiram o texto sem entender a lógica. Então, peraí, deixa eu mostrar para você. Eu, porém, vou te dizer o seguinte. Aí ele atualizou o texto. Aí ele falou assim, vamos dar uma atualizada aqui, bacana. Então é o seguinte, se alguém bater na sua face, você vai oferecer o outro lado. Então, foi dito isso, eu digo isso. A régua mais alta, você achou que aquilo ali era... Porque você decorou isso aí, você sabia tudo? Não, você não sabe nada, mané. Eu vou te mostrar o cálculo agora. Não é legal quando você pega uma norma e você está seguindo aquilo lá e falando assim, puxa, então é esse cabo que tem que pôr? E aí você está pondo. Por que você põe esse cabo aí? Não, porque está na norma. Aí chega um cara e fala, vem cá, eu vou te mostrar o cálculo. Como é que o cara chegou nesse cabo aí? Você pega a corrente, você pega isso, você pega a resistividade do cobre, tal. Aí ele te mostra o que estava por trás daquele. Caraca, é isso? Agora qualquer corrente que for passar aí, você não precisa mais nem olhar a tabela. Você vai chegar até em casos que tá fora da tabela, velho. Se a tabela aí tiver indo, cabo 10, 16, 25... Agora aqui você vai fazer cálculo com situações que você vai falar, não, eu consigo pôr um cabo de 50 aí agora. Mas não tem na tabela. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu entendi a matemática do negócio. A Bíblia deveria ser assim. Tá? Se você ficar preso num texto que você decorou o versículo. Eu tinha um monte de versículos de cor. Hoje eu nem tenho mais. Mas por quê? Foi importante decorá-los. Tá.
Mas aí o Ed René cita muito isso, e aquele teólogo você conhece muito bem, John Stott, né? Tá. Que ele fala que uma mente bíblica não é aquela que tem versículos decorados, mas aquela que raciocina dentro dos parâmetros, das escrituras. Então, aí você, decorou, ok, mas agora você já raciocina, agora já é automático, você raciocina sobre aqueles parâmetros. Se o cara perguntar, mas onde está escrito? Nem sei, velho. Vá procurar lá, tá lá. Mas hoje isso pauta o meu modelo de vida, as minhas relações, a forma que eu lido com a minha esposa, com as minhas filhas, com os meus clientes, funcionários, patrões. No meu dia a dia eu lido pautado naquilo, mas não sei nem como é que é o versículo em si, mas é assim que tem que se fazer. Eu entendi a matemática do negócio, entendeu? Okay. Então isso é muito legal. Agora, as escrituras, elas têm, eu acredito, né, que as pessoas deveriam ter essa prudência ao olhar para elas. Se eu coloco elas como essa regra absoluta, estática, inflexível, é aquilo ali, sem levar em consideração o grande mandamento que é o amor, eu mato por causa do que está na Bíblia. Que já aconteceu tanto. Eu odeio por causa do que está na Bíblia. Odeio as pessoas. Quer dizer, a matemática ali, que é o amor, foi embora. Por quê? Porque o texto. Aí que está a letra mata. Aí o cara que a letra mata é porque você está lendo Nietzsche. Você está lendo Freud. Você está estudando... você está estudando muito, fazendo faculdade. A letra mata, hein, irmão? Não, a letra que ele está falando é isso. Você está pegado ao texto e esqueceu por que aquele texto foi escrito. E que ele pode ser adequado à medida que o tempo passa, a história muda, a cultura muda, as coisas mudam e você, sempre com a essência ali, existem... Não, mas eu consigo amar, mesmo com esses dias diferentes da época de Paulo, mas eu consigo aplicar aquele ensinamento nos dias de hoje. E meus filhos vão aplicar daqui a um tempo, quando tiver tudo diferente do que é hoje. Mas a essência e não a letra do que está ali. Eu entendo dessa forma.